Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem é Jesus para você? Existem apenas 3 respostas possíveis para essa questão. Pois Jesus afirmou de si mesmo que ele é Deus. Disse ele: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando interrogado pelo sumo sacerdote, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem, sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Portanto, as 3 respostas possíveis são: Jesus é Deus? Ou Jesus é um louco que achava ser Deus? Ou Jesus é um mentiroso que dizia ser Deus? No caso dele ser um louco, nós não devíamos levá-lo a sério. É um caso de internação. No caso de ser um mentiroso, nós não devíamos acreditar no que ele disse e fez. No entanto, no caso de ele ser Deus, nós pertencemos a ele. Fomos feitos por ele e para ele. O sentido da nossa vida é ele, e a plenitude da nossa vida é ele. E esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, fundou uma única igreja. Disse ele: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse que estará sempre com a sua igreja até o fim dos tempos. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E quem governa a igreja é o Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Meus irmãos, não devemos acreditar em qualquer espírito, mas sim no Espírito da verdade, no Espírito Santo que está presente na Igreja de Cristo e que nos ensina toda a verdade, através de 3 fontes: Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras e Sagrado Magistério. Por isso é muito importante estudarmos a nossa fé, para não sermos confundidos pelos anticristos e pelas mentiras do mundo. Fiquemos atentos
examinemos os espíritos, pois existem muitos falsos profetas, dentro e fora da igreja. Quando um pregador, quer seja leigo, padre ou bispo, diz alguma coisa que eu acho que não condiz com a fé católica, eu devo verificar se está de acordo com as 3 fontes da nossa fé. Infelizmente, muitos estão ensinando heresias dentro da própria Igreja Católica. Nos seus escritos contra as heresias, Santo Irineu de Lyon diz que há neste mundo alguns indivíduos que irão à luz e pela fé se unem a Deus. Porém, outros evitam a luz e separam-se de Deus, e que o Verbo de Deus vem preparando uma habitação apropriada para ambos, para aqueles que realmente estão na luz, a fim de que possam receber o prazer da luz e das coisas boas que nela estão contidas. Porém, para aqueles que estão nas trevas, para que participem das suas calamidades. Peçamos que o Senhor nos dê o discernimento dos espíritos, para sabermos distinguir entre a verdade e as heresias e mentiras que o mundo nos apresenta, pois o importante não é crer em alguma coisa, o importante é crer na verdade. E todo ser humano tem a obrigação de buscar a verdade nessa vida, e quando a encontra, tem o dever de acolhê-la. Verdade conhecida, verdade obedecida. Daí a importância de permanecermos em estado de graça, para que o Espírito Santo permaneça em nós e nos ajude a discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a doutrina católica e as heresias. Quem é do mundo fala conforme o mundo, defende as coisas que o mundo defende, e o mundo os ouve e aplaude. Quem é de Deus ouve a Igreja una, santa, católica, apostólica, romana, pois ela não ensina uma doutrina humana, mas sim aquilo que recebeu de Deus, do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é de Deus ouve a voz da Igreja, pois a Igreja é sacramento de Cristo no mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.